Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje nós vamos começar mais um vídeo. Meu nome é Lidiane, desde já convido vocês a fazerem parte da minha família, venham participar do meu canal. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para quem precisa, né? Eu espero que quem esteja precisando disso, acho que pelo título vocês já viram o que é falar um pouquinho da minha experiência com a cirurgia de hemorroidas. Isso mesmo, gente. Eu precisei fazer essa cirurgia e eu quero contar um pouquinho pra você como foi a minha experiência com ela. Bom, gente, eu vou começar desde o início, né? Como foi que eu adquiri hemorroida. Ai, que palavra, hemorroida. Bom, vocês entenderam. Vou contar um pouquinho como foi que eu adquiri ela e depois contar como foi até chegar na cirurgia, a tomada de decisão e tudo, tá bom? Bom, há um bom tempo atrás, eu fiz uma viagem que demoraria uns 7 horas para chegar da forma como foi feita. Porque como foi essa viagem? Eu viajei de moto, gente, para um lugar bem distante de onde eu moro e que demorou umas 7 horas para me chegar até o local. Então foram 7 horas viajando de moto. A gente parava só mesmo para tomar um pouquinho de água, para ir ao banheiro fazer xixi e só. E seguir em frente. Pois bem, ao finalizar a minha viagem, chegar no meu destino, senti incômodos assim na barriga, né? Dor de barriga. Fui ao banheiro e tive uma certa dificuldade de defecar. Eu coloquei uma certa força, que essa força acabou machucando, que foi o que ocasionou a minha hemorroida. Mas até então, no começo, eu achava que não tinha acontecido nada, por eu ter colocado aquela força que não se deve fazer, né, pessoal? A gente não pode colocar força para defecar porque acaba machucando. E eu fiz isso. Enfim, passaram-se alguns dias, né, alguns meses, na verdade. Eu comecei a sentir incômodos no meu ânus, isso mesmo. Incômodos de coçar, de arder, e ficou bem, a espessura ficou bem grosso, sabe? Tipo como se tivesse criado uma bolinha de sangue e essa bolha de sangue tivesse saído para fora. Eu conseguia sentir. Mas até então, fui convivendo com isso. Convivi por um bom tempo com isso, dava para conviver com isso. Até que eu engravidei. Depois de algum tempo eu engravidei. Tive o meu filho, a cirurgia foi tranquila, foi uma cesariana, mas foi uma cirurgia tranquila. E não tive problemas nenhum com ela. Porém, após ter o meu filho, eu percebi que a minha hemorroida estava piorando cada vez mais. Eu sentia muito incômodo, mas era muito incômodo mesmo, era incômodo de não aguentar. Eu ficava sentada praticamente o dia todo, porque eu trabalhava o dia todo sentada, então aquilo me incomodava demais, era muita coceira, era muita ardência, era muita dor. E isso foi lá para os anos de 2017, 2018, uma coisa assim. Porque eu tive meu filho em 2017, então foi em 2018 que eu comecei a realmente ver que estava me incomodando por demais e que eu não estava aguentando. Aí foi onde eu resolvi procurar um médico especializado na área, né, um proctologista. Fui atrás desse especialista e falei da minha situação, de tudo que eu já tinha passado, que eu estava passando, que eu estava sentindo, meus sintomas. Até então foi só uma conversa. Ele me explicou tudo da hemorroida, falou que não era uma coisa maligna, que dá para o ser humano conviver com ela naturalmente, sem precisar fazer nenhum procedimento cirúrgico. Mas que não tinha uma medicação para dizer que eu ia tomar aquela medicação e ia acabar com aquela hemorroida. Não tem. Infelizmente, teria que ser feito o procedimento cirúrgico. Aí ele me falou que é tranquilo. A cirurgia é tranquila, mas que se eu não quisesse me submeter à cirurgia, eu poderia conviver com aquilo normalmente. Só que eu falei pra ele, não dá pra me conviver com isso normalmente, porque incomoda demais. É muita dor, é muita coceira, é muita ardência, eu preciso resolver isso. E como não tem nenhuma medicação, vamos partir pra cirurgia mesmo. Como eu já tinha passado por um processo cirúrgico, né, que foi da minha gestação, eu não tinha tanto receio de fazer cirurgia.
que eu já tinha passado por um e não tinha acarretado nem maiores problemas no pós-cirúrgico. Então resolvi fazer a bendita cirurgia da hemorroida. Fiz toda a bateria de exame que o médico solicitou. Foram muitos exames para saber se estava tudo ok comigo. Fiz, deu tudo ok, fui marcar a cirurgia. Pois bem, minha cirurgia foi feita em 2021. Isso, 2020 foi 2021. Fui pra cirurgia, fui marcar, né? Fui no dia marcado, fui pela manhã. Fui pro meu quarto, vesti aquela bela roupa de cirúrgica, né? E fui pra sala cirúrgica. O médico já estava me esperando. Gente, a cirurgia é muito rápida. Você não tem noção. É muito, muito rápida a cirurgia de hemorroida. Eu não sei se isso varia de cirurgia de hemorroida para hemorroida, mas a minha, eu acho que não durou nem 5 minutos. Foi uma coisa bem rápida mesmo. Fez o procedimento, foi tranquilo, fui pro quarto. Eu já sabia que a anestesia é o que me pega mais. Porque quando eu tive meu filho, quando a anestesia estava saindo do meu corpo, eu senti muito calafrio e muita coceira no meu rosto. Meu rosto ficou assim, ó, tipo pinicando de tanto coçar. Eu já sabia que eu ia passar por isso novamente. E foi o que aconteceu. Eu só não tive a pinicação no rosto, a coceira, mas eu tive muito calafrio mesmo. E eu não levei lençol. Eu me sustentei com o lençol do hospital. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Foi só uma noite que eu passei lá, porque o médico pediu pra mim ficar o dia da cirurgia e a noite. E no outro dia ele iria me visitar pra ver se estava tudo ok e passar alguma medicação pra dor. Pois bem, isso foi feito. Passei a noite. O ruim é porque a gente passa a noite deitada, né? Não pode se levantar. Pode até se levantar com ajuda, né? Pra ir no banheiro, fazer xixi, essas coisas. Mas de imediato a gente fica muito tempo deitado e isso dá um pouquinho a coluna. Mas beleza, só isso. No dia seguinte o médico foi lá, verificou como eu estava, conversou comigo, perguntou o que eu estava sentindo, se eu estava sentindo algum incômodo. Eu falei que não, estava tudo tranquilo. Aí ele passou medicação para dor, caso eu sentisse em casa, e me liberou. Pois bem, fui liberada, saí do hospital, gente, sem sentir nada. Nada de dor, nada de incômodo. Eu cheguei e disse assim, nossa, que cirurgia tranquila. Tô sentindo praticamente nada. Fui pra casa. Cheguei em casa, né, porque eu sou muito medrosa com essas coisas de cirurgia. Já fui direto pra cama. Passei o dia deitada, só bebendo líquido e tomando medicação, caso eu sentisse algum incômodo, coisa que eu não senti. Então, eu não tomei aquela medicação de imediato. Quando foi no dia seguinte, pessoal, eu comecei a sentir dor. Eu acho que já tava, realmente a anestesia tinha passado todo o efeito dela no meu corpo e eu já tava começando a sentir aquela cirurgia que foi feita. Então eu comecei a sentir incômodos e um pouquinho de dor. Tomava a medicação que ele passou para a dor e beleza, super funcionava, passava aquela dor e depois de um bom tempo, aí voltava de novo. Aí eu tomava a medicação de novo. E foi assim. Pessoal, quando eu cheguei em casa, eu não consegui ir ao banheiro no mesmo dia. E, infelizmente, nem no dia seguinte. Isso pra defecar, né? Eu não conseguia. E eu tava comendo coisas líquidas, não tava comendo muita massa, exatamente pra facilitar na defecação. Até porque ele não passou nenhum laxante pra mim. Ele disse que não seria necessário, que eu ia conseguir fazer normalmente. Tá bom. Mas só que eu não consegui. Passaram-se um dia, 2 dias, 3 dias e eu, meu Deus, eu não tô conseguindo ir ao banheiro. E agora? Falei com o meu médico, ele disse, não, Eliane, isso é normal. Não se preocupe, você vai conseguir ir ao banheiro. Perguntei se ele não queria passar nenhum laxante. Ele disse, não é preciso tomar nada. Só beba muita água, coma coisas líquidas, essas coisas. Foi o que eu fiz. Quando foi lá pro quarto, 5º dia, aí eu senti vontade de ir ao banheiro. Ai, não acredito, tô sentindo vontade, vou ao banheiro. Fui. Cadê eu conseguir fazer nada, gente? Meu Deus do céu, eu tava com vontade de fazer e eu não conseguia defecar. Eu não conseguia de jeito nenhum, parecia que tava costurado lá, sabe? Parecia que ele tinha passado um zíper e eu colocava força e nada. E isso com medo, né? Porque lá tava feito cirúrgico. Eu sabia que tava com
poderia machucar mais ainda. Aí eu tentava colocar força e segurava, colocava força e segurava. Isso, gente, eu passei mais de 1 hora no banheiro, mais de 1 hora, acho que quase 2 horas, tentando defecar e sem conseguir. Minha mãe, ela tava em casa, ela já tava agoniada de vendo o meu sofrimento para fazer minhas necessidades que eu não tava conseguindo. Eu não tinha tomado nenhum laxante, nem tinha nenhum laxante para mim tomar em casa. E eu, meu Deus, eu falava muito com Deus, pedia a Deus pra me ajudar a conseguir, porque tava doendo por demais, tava incomodando e parecia que eu não ia conseguir. Era, Maria, mas também, gente, quando eu consegui, doeu. Doeu muito, eu não vou mentir pra vocês, doeu. Parecia que tava costurado, que eu forcei e que rasgou tudo. Mas também foi um alívio, me aliviou bastante. Fiquei com medo de ir de novo, novamente, assim, quando eu sentia vontade de ir ao banheiro, eu tava sempre com receio, sabe, de passar pela mesma coisa da primeira vez, de não conseguir, de doer bastante. Mas deu tudo certo. Os primeiros dias foram incômodos, sim, incomodou bastante, mas eu consegui. Então, gente, o que eu quero falar pra vocês aqui, a cirurgia de hemorroida em si é super tranquila, é rápida, você não sente praticamente nada. A única coisa que me incomodou, que eu senti, foi o pós-cirúrgico. E isso pra defecar, porque foi muito dolorido pra mim. Foi muito, 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 muito. Mas a cirurgia em si é tranquila. Então, se você tá pensando, tá passando por isso, tá precisando fazer esse tipo de cirurgia, eu diria assim, não tenha medo. É super rápido. E eu acho que vai de pessoa para pessoa, né? Não é porque eu passei por isso que você vai passar. Eu acho que tem gente que faz e é tudo normal, não sente nada, não sente problema, e é ao banheiro e tudo. Mas eu, infelizmente, senti. E se me perguntarem, Lidiana, você teria coragem de fazer novamente essa cirurgia se fosse preciso? Eu rezo muito para que não seja preciso, gente, porque não é a cirurgia que é ruim, é o pós-cirúrgico em mim. Mas se fosse necessário eu fazer, se eu sentisse todos os sintomas que eu sentia antes, com certeza eu faria. Mesmo sabendo que o pós-cirúrgico seria horrível. Mas eu faria, porque incomoda demais, gente. Incomoda demais. Pelo menos a minha incomodava demais. E minha hemorroida não era pra dentro. Ela era pra fora. Além de incomodar com ardência, com coceira, eu sentia ela. E aquilo era super incomodante. Me incomodava por demais. Então, era isso que eu queria falar com vocês, um pouquinho desse processo cirúrgico, que foi tranquilo, a cirurgia foi uma coisa rápida, porém, o pós-cirúrgico foi o que mais me incomodou. Mas que é tranquilo, quem for fazer, quem estiver pensando em fazer, quem tiver necessidade de fazer e quiser fazer, faça, porque não é porque eu passei por isso que você vai passar, né? Os nossos organismos são diferentes. Então, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com a minha história, com o meu processo na cirurgia de hemorroidas. Tem gente que não gosta de falar sobre isso, né? Tem um tabu, mas isso é normal, todo mundo tem hemorroida, todo mundo tem hemorroida. Só que tem algumas pessoas que sei lá, eu não sei, acontece alguma coisa que elas ficam em excesso, que elas aumentam, e a gente precisa passar por esses procedimentos que não são legais, mas vale a pena. Até hoje, graças a Deus, a menina não voltou, porque corre o risco de voltar, né? A gente sabe disso. Volta como? Por falta de uma alimentação saudável, por falta de beber líquido, beber muita água, por falta de se hidratar bastante, hidratar o intestino, né? Porque quem tem um intestino preso, um intestino fechado, assim, que demora muito a ir ao banheiro, tem que beber muito líquido tem que comer muita comida pastosa, comida líquida, para ajudar a fazer as suas necessidades. E é isso que eu queria falar com vocês hoje, falar um pouquinho da minha experiência com a cirurgia de hemorroida. E se você gostou, espero que sirva para você. E se você gostou, se inscreve no meu canal, dá um like, compartilha, comenta. Se você já passou por esse procedimento, comenta como foi. Se não passou, mas vai passar, fala aí sua expectativa com relação a essa cirurgia, pra gente trocar aqui algumas ideias, tá? Desde já, agradeço pela atenção de vocês até aqui, por ter escutado a minha história.
E ó, beijinho, beijinho e até